Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. A voz já está assumindo, mas quando esquentar ela volta. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor José Carlos de Lima, por essa honra, essa oportunidade, esse privilégio de estar com vocês aqui. Louvo muito a Deus por isso, pela vida de todos os obreiros que me receberam de uma forma extraordinária, e a minha esposa, a irmã Cristiane, que está aqui à minha esquerda, e quero já, que é meu último dia aqui em Paraíba, deixar a paz do meu pastor presidente, lá no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, de Inhaúma, pastor Natanael Eufrásio, onde nós somos vinculados a SEADER, que também faz parte da CGADB. Amados, como é um culto de Santa Ceia, eu quero trazer uma mensagem, ainda que breve, mas que nos traga um pensamento vinculado à ceia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico, capítulo 16, e depois já deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo escreve João, o capítulo 19 e o verso 30. Levítico 16, depois nós leremos João, capítulo 19 e o verso 30. Lerei para que possa ganhar tempo. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se achegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com o novilho para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, assim fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado, mas o bode, sobre o qual cairá sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Evangelho de João, segundo escreve João, capítulo 19, apenas o verso de número 30. Escrito está: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se você quiser e puder, você diz amém.
Deus sempre quis se relacionar com o homem. O tabernáculo de Moisés, que é o tabernáculo ao qual Deus determina o tamanho, os compartimentos, o número das mobílias, como serão feitas, quem construirá, é uma demonstração disso. O que me acha interessante é que no capítulo 25 de Êxodo, no verso 2, que é o princípio do pedido de Deus para a arrecadação da construção do tabernáculo de Moisés, a oferta pedida por Deus é voluntária. Dizia eu ontem que a voluntariedade vincula-se a amar a causa acima dos efeitos. Quem é o voluntário? O voluntário é aquele que se dispõe a trabalhar, não porque receberá algo pelo seu trabalho, mas porque entende que a causa a qual ele trabalha é uma causa boa. Deus diz que a oferta seja voluntária. O povo entende que Deus se tabernacular é uma importância. A oferta é tão grande que Moisés chega a pedir que cesse o colhimento das ofertas para a construção do tabernáculo. Nós podemos extrair um princípio disto. Quando você se dirige da sua casa para este templo, é uma ação voluntária. Acredito que você cá está, não apenas porque quer receber algo, e digo isto por benefício. Acredito que você veio aqui porque você também quer se relacionar com Deus. Mas quando você chega aqui, um paradoxo é apresentado. A ação voluntária de vir não é a ação voluntária de adorar. Existe um padrão para se relacionar com Deus e o padrão é santidade. E quando falamos de santidade, eu não digo que santidade ou Deus está santo. A santidade em Deus não é um estado. Deus é. E na epístola de João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 1, ele diz: pois ensinei a vocês o que dele aprendi. E o que você aprendeu? Ele disse: aprendi que Deus é luz. É, não está, é. Importa que aquele que o adore em luz e não em trevas, pois aquele que está em trevas não adora de verdade. Ora, se Deus é luz e meus pecados são trevas, significa que quando peco estou condicionado a estar distante de Deus. No entanto, aquele que diz que não peca, já peca porque mente. E se faço o contrário, confessando os meus pecados de forma pública, atesto que sou pecador. De uma forma ou de outra, estou condicionado às trevas. Estou em trevas, estou distante de Deus. E distante de Deus, não adoro de verdade. Como, pois, me aproximo do santo? A luz dissipa as trevas. Não há conversação entre pecado e santidade. Em Gênesis, Deus coloca um aspecto punitivo para quem peca. E diz: Adão, no dia em que você pecar, você morrerá. A expressão no original dá uma conotação de redundância. Eu poderia dizer assim, num português abrasileirado: você morrerá morrendo. Porque quando Deus sopra o alento de vida em Adão, no hebraico é Raim. Raim, com ret, está no plural. Rai é vida. Raim, vidas no plural. Se olharmos para a direita e para a esquerda, notaremos que não há nenhum animal prestando culto. Só homens e mulheres. Porque em nós foi embutido um senso de duas direções. Estamos vivendo aqui embaixo com o desejo de possuir e alcançar as coisas de cima. Deus sempre quis que o homem escondesse essa palavra no seu coração. Um pensamento judaico diz o seguinte: a primeira letra do alfabeto hebraico é um bet. O bet tem som de B ou som de V.
dependendo do dagesh. Como em hebraico nós não temos vogais, bet e vet é a mesma descrição. A mesma letra que tem som de P é a mesma letra que pode ter som de V. A última letra de Deuteronômio é um L, que em hebraico é Lamed, de Israel. Em hebraico escrevemos da direita para a esquerda. E quando pegamos a primeira letra da direita para a esquerda, Deuteronômio, Lamed, e a primeira letra de Gênesis na esquerda, Vet, forma a expressão Lev, que é coração. E o desejo de Deus é que tudo isto esteja escondido no coração do homem, para que o homem não peque a Deus. Adão pecou. E quando Adão peca, o apóstolo Paulo diz que herdamos dele aquilo que em hebraico é denominado de Yetzer Hará, inclinação para o mal. Por mais que nós não sejamos, por mais que nós não odiemos a luz, amamos a luz, mas somos tendenciosos a amar mais as trevas do que a luz. E o próprio apóstolo Paulo dá um grito em Romanos, inspirado, escrevendo sobre acerca da justificação. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Sou miserável. Quem me livra do corpo desta morte? No capítulo 8 ele diz: a lei do pecado é a morte, mas a do espírito é a vida. O que os calvinistas não entendem é que para nós Deus é soberano, só não é tirano. Existe uma diferença entre ser tirano e soberano. Deus tem princípios, e provarei o princípio aqui, que mesmo soberano respeita os princípios que expôs. E se houver um calvinista, estou disposto a conversar com você após o culto. O salário do pecado é a morte. Logo, se eu morro, morro pelos meus próprios pecados. Todos estão condenados à morte, pois todos pecaram e todos foram destituídos da graça. Como Deus não quer que o homem morra, mas que ele viva para que o relacionamento se estabeleça e a aliança permaneça, Deus não arranca uma lei, aí ele seria tirano. Mas Deus cria um método de não quebrar a lei e fazer com que o homem permaneça vivo, criando um conceito chamado de capará. O que é capará? Quem tem criança em casa, levante as mãos. Criança. Capará é isto: o copo está aqui, a criança está correndo em volta da mesa, e eu digo: não corra, ou você cai, ou você bate no copo, ou você quebra o copo, ou você se rasga. Não corra. A criança impulsiva continua correndo. Eu digo: não corra. Ela para por alguns minutos, volta a correr, porque ela é motivada por desejo. É impulso, é impulso, é impulso. A criança pensa pouco. Daqui a pouco a criança bate no copo, o copo quebra. A mãe judia pega a criança e antes de punir a criança, ela diz: deixa eu ver se está cortada. Ela vê que a criança ainda está inteira. A criança chora por medo da punição, porque nada aconteceu sobre o corpo dela. E a mãe diria: não chores, isto é capará. E a criança diria: o que é isto, mãe? E ela diria: você correu, você tinha que cair e se quebrar, mas o copo se quebrou no seu lugar. Deus está dizendo: tem um jeito. Alguém precisa substituir o pecador e pagar a conta. Levítico 16 não tem nada a ver com a oferta voluntária. É Yom Kippur, é o dia da expiação, é o dia que alguém paga a conta. Mas só um entra. E Deus diz: pegue 2 botes, 2, não 1, 2. E Arão não entra de qualquer jeito. Moisés, diga para Arão que se ele passar do véu, eu mato ele. Não porque quero, porque eu sou santo e ele é pecador.
Eu só vou abrir a porta uma vez. Ele vai pegar um substituto. Um morre aqui, o outro é lançado no deserto para expiação. Ou morria para Deus, o outro para expiação. As traduções mais antigas usam a expressão Azazel, que em hebraico significa a cabra que faz desaparecer. O problema é que esse sacrifício transitório dá ingresso para um entrar. E Deus não quer que um entre, Deus quer botar a Paraíba para dentro. Mas quem é que vai pagar a conta? Deus olha Abraão e Abraão peca. Isaac peca, Jacó peca, Moisés peca. Jeremias peca, Isaías peca, todos pecam. A quem eu envio? Alguém lá em cima diz: me envia. E não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziando-se de si mesmo. Colocou a cruz nas costas. E quando eu entendi o conceito de capará, entendi porque o Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo, porque moendo muitos seriam justificados. Quando ele crava a cruz no Monte Caveira, estende as suas mãos cravadas na cruz, ele diz teleos, que em grego pode ser traduzido sem ferir nada, não por estar consumado, mas a dívida está paga. Pois batalha espiritual não se dá com faca. É um tribunal, senhores. O diabo não tem poder de tocar no corpo de um santo. Aqueles que são feitos filhos de Deus, o maligno não os toca. Olhando para Pedro disse: o teu adversário pediu para cirandar com a sua vida, mas como aqui a eira é particular, a ciranda está na minha mão, e quem chacoalha a igreja sou o dono, é o dono da seara. Vi meu servo Jó? Vi. Não teme de verdade, é falso. Toca até aqui, e depois até aqui. Só toca onde eu quero. O diabo só pode tocar no corpo de um santo se Deus assim o permitir. Se o diabo não pode arrancar braço, perna, não pode ferir, como é que ele trabalha? Ele tem uma brecha só e é o suficiente. Nos acusa perante o Pai. De dia, ele é o advogado de acusação e o cliente dele é o pecado. Aleluia. Quando o Carlos chega aqui, o tribunal acontece. Se eu estou em pecado e clamo, ele diz: meritíssimo, meu cliente trabalhou, e o salário tem que ser dado, pois o salário do pecado é a morte. O juiz vê, é justo, e quando vai bater o martelo, o advogado de defesa entra com recurso e diz: longanimidade, por favor. O juiz olha e diz: cessaremos a sessão, pois o recurso foi aceito. Ele pega uma taça, coloca diante dos meus olhos. Eu não enxergo, mas a taça está enchendo. Em Isaías ele diz que não quer o sacrifício. Se não quer, por que determina? A expressão sacrifício no hebraico vem da palavra korban, que em hebraico significa elevação, proximidade.
Mas sacrifício sem kavaná não presta. E o que é kavaná? Intenção. Não basta o cordeiro morrer, eu tenho que sentir a dor do cordeiro. Oh. O diabo não precisa lhe fazer faltar a Santa Ceia. Ele quer que a Santa Ceia não entre em você. Mas quando você chegou aqui e dobrou os joelhos, e disse: Pai, me perdoa, o julgamento voltou. O advogado de defesa levanta e diz assim: está escrito que o salário do pecado é a morte, mas também escrito está que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O advogado de acusação levanta e diz: réplica. Concordo, mas ele pecou e alguém tem que pagar a conta. O advogado de defesa levanta e diz: tréplica. A cédula que era contra eles foi rasgada para a glória. Quem pode glorificar a Deus por isso? Preciso caminhar. O véu que separava foi rasgado. E o escritor diz: agora podemos nos achegar com toda a ousadia perante o trono da graça. Com toda a ousadia. Senhores e senhoras, não existe mais porta, só batente. Jesus meteu o pé na porta. Engraçado. Se a porta está aberta, que conversa é essa? De avaliar se o culto é quente ou se o culto é frio. Que eu saiba, Deus não falta culto e não te instituiu por termômetro. O que a graça fez foi quebrar a porta. Mas o apóstolo dá um grito em Gálatas: não use a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Preciso terminar. Cada veste do sacerdote fala de um tipo de expiação. Quem quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Vou falar só da cirola para você ficar com água na boca e pedir para o pastor Zé Calima me convidar de novo. Cirola é uma indumentária que tapa a genitária. Se continuarmos lendo Levítico, perceberemos que na sua continuidade aparecerá proibições sexuais. Um leitor dirá: tem a ver com proibição sexual só? Não. Qual é o princípio? Suponhamos que eu não fosse casado com a irmã Cristiane e resolvesse pecar com ela. O que eu faria? Me esconderia. No deserto, o povo saía do acampamento, ia para o deserto, porque no deserto, sensação de impunidade. Já que ninguém está me vendo, eu vou pecar. Mas o advogado de acusação está com um prato cheio. Isso me faz lembrar da história de Esther, e termino aqui. O livro de Esther é conhecido como o livro dos disfarces. Todos estão disfarçados. Que é a prova? Esther é Hadassah, disfarçada de Esther. Mardoqueu não é o nome original porque faz menção a Marduk. Por isso que ele usa esse nome e aconselha a sua sobrinha que pega esse nome diferente, que faz menção a Ishtar.
Ramã disfarçado de um bom rei. O nome de Deus não é pronunciado, mas ele trabalha atrás dos palcos. Assuero disfarçado de um bom rei. Ramã de um bom servo. E Vasti disfarçada de uma boa esposa. Assuero bebe demais e diz: tragam-me Vasti. Só que ele pede que ela venha nua, para que todos vejam a sua beleza. Segundo a história, isso não é conversa, história, ela contraiu dermatite. A pele dela já não era boa. Só que ela estava acostumada a ver o rei chamando-a de forma pré-agendada. O eunuco ia, tratava, ela ia. Pois o rei não pegava ela de surpresa. Já que o rei não me pega de surpresa, eu boto asa, auréola, saia, terno, Bíblia. Mas um dia o rei resolveu chamar na hora. Eu quero agora. E ela disse: agora eu não vou, porque não vai dar tempo de disfarçar a maquiagem. Pois isso aqui não é brincadeira. Uma hora ele vem, e quando ele vier, não vai dar tempo de maquiar. Esther é diferente. Queres casar com o rei? Ela disse: eu quero. Radassa com 2 S é Murta. Murta é uma manta que nasce da lama. Quer casar com o rei? Quero. Mas na lama ele não te quer. Aceita ser tratada. Quer trocar de nome. Nome em hebraico vem da expressão Shem. Shem também tem a ver com currículo, essência. Ele disse: deixa eu trocar a tua essência. Deixa eu trocar quem você é. Ela disse: eu sou lama, mas aceito o casamento. Ela pega a cirola e coloca por cima. Ele diz: eu sou isso aqui, mas eu quero ser tratada. Não entendi? Eu encerro. Qual é o desejo de Deus? Não é que você deixe de tomar a ceia, é que você use a cirola. E o que é usar a cirola? É aqui que eu me escondo. É aqui que eu peco. Esse aqui é meu deserto. É no Facebook, Deus. É aqui no WhatsApp com aquela conversa com a mulher que eu não devia conversar. É no final do culto que eu falo mal do pastor, da minha irmã, do meu irmão, do meu companheiro. É na inveja que eu tenho, na dor de cotovelo, porque ele tem isso e eu não tenho aquilo. Entra no meu deserto. Por isso que o cordeiro que ficava vivo não morria aqui, ele ia para o deserto. E alguém perguntava: sacerdote, aonde morrerá esse cordeiro? E o sacerdote diz: eu não sei onde ele morre, eu sei que ele morrerá no deserto. Porque qual é o princípio? Aqui esta noite não basta entender que o cordeiro morrer. Aqui esta noite você tem que entender que ele morreu e deixar ele entrar no deserto da tua alma para consertar o que está errado. Quem está recebendo esta palavra, levante a tua mão. Não baixa a mão, não baixa a mão, não baixa a mão, não baixa a mão. Esta noite não é uma noite de acusação, senhores. Não baixa a mão. Esta noite não é uma noite de humilhação pelos atos que você cometeu. Esta noite é a noite que, se você colocar a cirola e entender o seu estado pecaminoso, o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Tem mais, não baixa a mão. E por que não baixa a mão? Porque o diabo vai guardar o dedo dele no bolso. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para a glória do nosso. Quem recebe essa palavra, abra a boca e agradeça pelo sacrifício que rasgou o véu. Eu termino.
Bata na mão no mínimo de 3 pessoas, no mínimo de 3, e diga para ele: o mais difícil ele já fez, agora é só tirar a maquiagem, agora é só tirar a maquiagem, agora é só tirar a maquiagem, agora é só rasgar a alma, agora é só quebrantar o coração, agora é só derramar lágrima, agora é só se arrepender, agora é só se converter. Cadê o povo convertido da Paraíba?